terceiro vídeo, vamos falar sobre o tema pecado e salvação. Jesus é o caminho. Em diversos encontros, pregações, nenhum é igual. Sempre Deus tem algo novo a nos trazer. Deus quer falar com você. Quando falamos de pecado, parece que só a igreja fala pecado. Na necessidade dos valores estão invertidos. Para chegar à felicidade é preciso de sofrimento. Não pense você que o cristão recebe tudo redondo, não, vem tudo quadrado. Que é possível alcançar a felicidade sem sofrimento, não. O mal do século é a depressão. Isso porque buscam a felicidade em lugares onde ela não existe aqui na terra. Nos barzinhos, nas baladas, no sexo, na droga, no pecado, é que nos impede de chegarmos à felicidade. Aquilo que impede que a glória de Deus se manifeste em sua vida é o pecado. É o abismo que se cria entre o homem e Deus. A humanidade tem vivido longe de Deus. O pecado nos afasta de viver longe de Deus. A sociedade hoje incentiva o jovem a transar, a discoteca, prazeres da carne. Ficar, namorar, destruir corações. É natural a traição hoje em dia e oferece uma vida invertida. O pecado vai trazendo a distância dos valores entre a palavra e os valores que Deus nos dá. Talvez você fosse chamado a seguir outros caminhos. Quem não tem tentações, eu também tenho. Outros caminhos, emolumentos, trabalhos, espiritismo. Isso foi enchendo a casa, distancia você de Deus. Lembro-me, certa vez um amigo, de tanto orar, ele teve uma situação muito difícil em sua vida. Pregadores não conseguem pregar, o pecado não deixa como? Não deixa entrar, como aqui o Divino Espírito Santo está. Só Jesus sabe. Fomos para a palavra, pecado e salvação. O Senhor queria fazer algo que eles podem ser felizes. Nós podemos ser felizes. Temos que conhecer a palavra, e a palavra nos liberta. O pecado, temos que anunciar a palavra. O Senhor tem algo maravilhoso para a sua vida. Estamos de joelhos, clamando ajuda, querendo sair do pecado. Para você que está aqui ouvindo essa palavra, quer dizer que o Senhor está preparando, ou eu quero dizer a você, está te preparando, te renovando. Deus te trouxe aqui e te disse, eu tenho algo para você, tanto que Ele está aqui na minha frente. Deus nos usa como instrumentos, como Ele usa a mim nessa palavra, para trazer irmãos para o caminho de Jesus. Quando você olha, eu olho para a cruz, se fosse resumir a Bíblia, Deus amou seu Filho único, para que o mundo não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados e amadas, vamos fazer uma comparação? Vamos? Uma parábola, uma metáfora, vamos? Se você pegasse um filho seu, de 3 anos de idade, e chegasse alguém, eu te dou 1 milhão, mas você tem que matar teu filho na minha frente. Você faria? Eu acredito que não. Se for um ser humano em sã razão, não faria. Só que Deus fez. Dentre 7 bilhões e 500 milhões habitantes da terra, Ele deu seu Filho. Vejam os servos que estão no isolamento.
Vejo a dimensão disso. Ponho na cachola. Repito. Você tenha coragem, ou vou fazer diferente. Eu te ofereço 5 milhões, mas você tem que exterminar a sua família. Depois de exterminada, eu te dou 5 milhões. Até um ateu não faria isso. São consciência. Deus fez. Ele deu seu filho para remir os nossos pecados. Desde Gênesis até o Apocalipse, até o juízo final. Vamos em frente. Gostaram da parábola ou metáfora? Para você que está aqui, eu quero te dizer, o Senhor está preparando algo novo para você. Deus usa seus servos como instrumento para trazer você, irmão, ao caminho de Jesus. Eu sou o verdadeiro instrumento vivo que vocês estão ouvindo. Quando eu olho para a cruz, se fosse resumir a Bíblia, Deus amou o seu Filho para que o mundo não pereça, mas tenha vida eterna. Olhe para a cruz, veja comigo naquilo que pode trazer a sua salvação, servos de isolamento. Porque Jesus morreu no teu lugar, para te salvar, porque Ele te ama. É um amor verdadeiro. No Antigo Testamento existia um altar para se pagar o pecado, sacrificava em cordeiro. No Antigo Testamento, antes do Novo Testamento. A humanidade estava condenada pelos seus atos insanos. Apesar de oferecer os cordeiros, o ódio continuava. Deus manda os profetas e tira o povo do Egito. O povo murmurava e Deus manda mais profetas. Mas Deus olha para o céu e pede para o filho ir lá dar um jeito. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado está na cruz com Jesus. O condenado era amarrado na cruz e saía na cidade gritando seus pecados. Mas Jesus iria gritar: que pecado? Como ele não tinha o que gritar, ficou calado. Foi imolado na cruz para remir nossos pecados. Foi como um cordeiro manso e humilde de coração para o sacrifício. Sopra em mim, Espírito Santo. Jesus foi flagelado com um chicote que arrancava pedaços de carne por você, servo de isolamento. Ele era Deus e podia desistir, mas ele olhava para você, servo de isolamento, e dizia: eu não posso desistir por você. Carregou a cruz inteira, pois não tinha pecados para gritar Jesus, e sim para salvar nós do pecado. No corpo de Jesus colocaram um tecido chamado púrpura, que feria mais a pele de Jesus. A coroa de Jesus foi feita com espinhos pelo próprio soldado, se feriu ao fazê-la. O santo sudário, que hoje é muito estudado, mostra esses momentos da crucificação. Jesus não desistiu, pois ele olhava para o dia de hoje, que você se encontra, e olhava para você, e não desistiu. E você, servas isolada, está desistindo dele. O Senhor te trouxe hoje, e a mim, para transmitir a você, para não desistir. O Senhor fala dos teus pecados, que foram resgatados no madeiro por Jesus. Ele transmite agora a você. O mais lindo de tudo é que no terceiro dia, como eu falei lá em cima, diz o Salmo, abre as portas, e já se passaram 2 dias, o Filho de Deus volta para o céu. Lembra que eu falei lá em cima? O céu se move e faz festa. Veja esse encontro, essa comunidade como um grande plano de Deus. A salvação que nos espera, fiéis, amados e amadas, é morar com o Senhor no céu.
A felicidade completa é se apartar do pecado e viver a salvação. Temos que lutar por essa vida passageira, que o prazo mínimo é 70 anos e máximo 70, 80 anos. E depois vem a glória da eternidade. Por que querer destruir tudo para ganhar ambição, dinheiro, luxúria, vida terrena, prazeres da carne e perder a vida? Porque Jesus diz a você: se tivesse a vida nesse mundo, perderá no céu, não terás no céu. Se perder a tua vida no mundo, terá nos céus. Amém. A Bíblia não nos ameaça. Ela dá oportunidade para escolhermos o pecado, a salvação. Você tem livre-arbítrio para escolher o que você quer. A felicidade completa se dará quando estivermos junto com o Senhor Jesus. Ainda há tempo de seguir o seu caminho. Viu, servas do isolamento? Vivemos do céu. Aliás, viemos do céu para lá voltar. Ele te deu a vida. A tua vida é uma prova da fidelidade com Ele. Ele quer você de volta. Quem te criou foi Deus, não foi o adversário que quer tomar você dele. A cruz está vazia, pois Jesus é um Deus vivo e nos resgata de onde estivermos para entrarmos na glória com Ele. Mesmo os que abandonaram a cruz de Jesus, Ele vai resgatar. No dia do julgamento vai ter choro, ranger de dentes. Nesse dia nós vamos muito entristecidos. A trombeta vai tocar e haverá um grande arrebatamento. Queira estar no céu. O teu lugar é o céu. Cristão fiel. A salvação entrou na sua vida hoje. O teu nome está escrito nos anais da vida. O Espírito Santo está transmitido através desse servo a sua verdadeira palavra. Sim, amados e amadas, temos que repensar sobre isso, porque Jesus é o caminho da verdade na vida. Há algo em nós que deseja o lugar de maior destaque, estar com Jesus. Quando nos decidimos por nossos desejos de estarmos com Jesus, temos que ter um plano de salvação. A maior prova de amor que temos com Jesus, quando Adão tomou o fruto mordido por Eva e também comeu, ele assinou a sua sentença de morte espiritual, né? Entendido. Como assim? É simples entender. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Se você morrer em pecado, você está morto duas vezes. Morto de corpo, morto de alma e de espírito. Adão e Eva pecaram. Infelizmente, a morte veio como uma consequência do pecado, que depois Jesus morreu na cruz para remir nossos pecados, que herdamos de Adão e Eva. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão e Eva. E pelo pecado a morte. Temos que morrer. Assim também a morte passou a todos nós, porque todos nós pecamos com Ele. Romanos capítulo 5, verso 5. Capítulo 5, verso 12. Mas Deus faria alguma coisa e está disposto a salvar-nos, nem que para isso Ele próprio tivesse que nascer novamente, viver e morrer como homem, para que Ele pudesse nos resgatar. Assim o fez. Deus fez o seu plano para a nossa salvação, enviou seu Filho para morrer, para remir nossos pecados. Deus estabeleceu um plano para nos salvar da morte eterna, plano mediante o qual seu Filho daria vida em lugar do pecador. Deu
Não daria. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todos aqueles que nele crê, Ele só quer que você creia nisso. Não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Dessa forma, todos o que aceita Jesus como Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Deus nos ama, amados e amadas. O seu amor é eterno. Ele chora quando perde você para o adversário. Tanto amor que se dispôs a dar seu filho, como já frisei 3 ou 4, 5 vezes, para vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar você, a humanidade perdida. Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro que nos remiu dele, para que, estando mortos nós para o pecado, nós pudéssemos viver para a justiça. O Filho de Deus carregou sobre si a nossa culpa. O plano de salvação, o que nós precisamos. Filhos, deixa eu dizer a vocês, de repente vocês vão dizer, os mais pequeninos, nossa, mas nós tivemos pecado? Não, filho, você não pecou. Quem pecou, nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, o castigo que é o pecado, e foi remido por Jesus, que morreu na cruz para nos perdoar daqueles pecados. Não quer dizer que a partir disso você possa pecar à vontade, que Jesus te salvou, não. Ele nos perdoou daquele pecado. E os pecados de agora em diante, seja vigilante, vigie, ore e persevere. Amém? Os planos de salvação, o que nós precisamos fazer? A parte final de Romanos, capítulo 6, verso 23, fala acerca da vida eterna, de que ela é um dom gratuito de Deus. Ou seja, um presente para cada um de nós. E o que nós temos que fazer? Aceitar esse presente tão maravilhoso que Deus nos concede. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Ele te deu, você que está estragando. Se você peca, você está estragando o que Ele te deu. E essa vida está no Filho dele. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem Deus. E não tem a vida. 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Além de aceitar, também devemos exercitar a nossa fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por todas as obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas capítulo 2, verso 16. Essa passagem eu quero frisar a vocês que é do Antigo Testamento, porque no Novo Testamento, depois que o véu se rompeu com a morte de Jesus, novo pacto, nova lei. O primeiro pacto do Antigo Testamento veio até a morte de Jesus. Aí veio o segundo, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. E você será salvo não só por obras e nem só por fé. Você será salvo por obras e fé. Aqui diz, antes da morte de Jesus, que se rompeu o véu, certo? O que diz aqui? Vou dizer novamente, para vocês não confundir. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Só a fé não basta. Também temos crido que Jesus, que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei. Nós pedimos que fôssemos justificados, mas não fomos, pois as obras da lei ninguém seja justificado. Copiaram? Então, nós só teremos a salvação mediante a fé, oração e obras. Amém? Assim, a salvação não depende só das obras. Depende sim. A salvação é a obra e a fé. Somente temos que aceitar Cristo, claro. Se aceitamos Cristo, nós temos fé e vamos fazer obras.
A maior prova de amor, amados e amadas, foi entregar seu filho para morrer por nós. É a maior declaração de amor de todos os tempos. E por esse amor hoje, todos temos esperança. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Amados e amadas, eu quero frisar aqui que talvez as minhas palavras diferem um pouco dos seus pensamentos. Mas lembre-se que quem está dirigindo essa palavra a vocês é o Divino Espírito Santo, que está reluzindo sua luz perante mim. Amém? O caminho para a vida eterna é muito fácil ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo, ou aceitar ir a Cristo, experimentar alegria, paz de espírito, perdão, esperança. Amados e amadas, busque a Cristo. Ele é o único poder de salvar nossa vida. Ele é o caminho, é a luz da verdade e da vida. Só você tem o poder de se salvar. Só você pode. A tua salvação é individual. Você não será salvo por outros, por velas, por orações após a morte, por missas. Não! Ore em vida. Se você ama alguém, faça em vida, porque depois de morto acabou. Você entende? Agora você tem que entender que nós temos que ser reto e fiel, porque o cristão não nasceu para ser feliz aqui na terra, não. Ele nasceu para passar por provas. Por provas. Então a salvação é, nesse momento, prioridade, porque do que vale você passar pela vida tendo tudo quando você morre? Vê esses que morreram no passado, homens de história, vê para onde eles foram. Eu peço a você que medite sobre isso. Reis, Salomão foi exemplo. Para onde foi? Amados e amadas, qual o papel nosso nesse mundo de cristão? O papel da fé. Na carta de Paulo aos Efésios, ele também deixa claro: a salvação pela graça é dom de Deus, como eu já preguei lá em cima. Um presente através da nossa fé, nossa obra. Pois você são salvos pela graça. Pela graça quer dizer pela fé. Por meio de fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. O caminho para a salvação foi concedido sem o nosso merecimento. Sim. Sabe por quê, filhos? Porque morreu na cruz Jesus para nos salvar dos pecados que devíamos de Adão e Eva para cá. Não há nada que um homem possa garantir, fazer a salvação para si mesmo. A graça é como um presente concedido por nossa fé. Quando exercitamos nossa fé, acreditando em Jesus que morreu pelos nossos pecados, estamos dando um importante passo para a salvação. Em Hebreus capítulo 4, verso 16, lemos que podemos entrar na presença de Deus, o trono da graça, com confiança para alcançar a graça e misericórdia, para que sejamos ajudados em todo o tempo. Recomendo também a leitura da Bíblia em Efésios capítulo 1. Está em Coríntios capítulo 2, verso 9 e 8. Esses trechos estão revelados que a salvação é mais que um favor, pois juntamente com a salvação o Senhor nos concede a capacidade para compreender seus planos e passar pelas provações e tribulações dessa vida. Lembre-se que eu frisei lá atrás. Nós ganhamos a vida não para o que certos fiéis procuram: prosperidade, vantagem, dinheiro, provações, tribulações.
Amém? Mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você é fraco, você é forte. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Outra passagem que nos fala sobre o amor de Deus e nos acompanhar para vivenciarmos sua graça em todo o tempo, são Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Todo homem nasceu pecador. Amém? Todo homem nasceu pecador, porque herdou o pecado de Adão e Eva. Até parece injusto, mas todos nós nascemos como pecadores. Isso para que ninguém possa questionar se precisa ou não precisa da misericórdia de Deus. Existem muitos estudos sobre esse exemplo. Crianças que nascem mortas ou morrem com poucos dias. Não queremos entrar nesse assunto delicado, mas essas crianças são salvas, claro. Isso depende da bondade de Deus, pois independentemente de seus atos, toda criança já nasce com o pecado, herdado de Adão e Eva, a raiz pecaminosa de Adão. Por isso, Paulo nos ensina que o pecado entrou no mundo por um só homem, Adão e Eva. Assim como a salvação vem de um só homem também, Jesus. Isso nos ensina que não há melhor ou pior, todos nascemos sob a condenação do pecado. Em Gênesis capítulo 6, verso 5, lemos que a maldade do homem está se multiplicando sobre a terra. Em seguida ocorre o dilúvio nos dias de Noé, porque Deus já não aguentava mais a perversão do homem, que já representava a salvação pela graça. Não podemos confiar em nossas boas ações ou forma correta de viver, pois isso gera só a sua salvação mediante a fé e as obras. Em Romanos capítulo 3, verso 23, Paulo diz que todos nós, pecadores, fomos separados da glória de Deus. O pecado de Adão tirou a humanidade da comunhão de Deus em um caminho sem volta, se não fosse a bondade de Deus restabelecer ao homem a oportunidade da salvação pela graça. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como tapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías, capítulo 64, verso 6. O profeta Isaías já escrevera sobre a necessidade do homem ter fé para alcançar salvação e obras. A manifestação da graça de Deus nada mais é que o resgate do homem da condenação do pecado e da morte. Se todo homem nasce pecador e o salário do pecado é a morte, todo homem nasceria destinado à morte. Se não fosse pela misericórdia de Deus em oferecer a salvação de Jesus pela graça. Ao contrário do que muita gente pensa, desde a criação a salvação pela graça já havia sido concedida aos homens. No entanto, Jesus Cristo concretizou as promessas do sacrifício. Jesus é o auge da criação de Deus e a manifestação em carne, graças a Deus. Com sua morte e ressurreição, concretizou a promessa de Deus aos profetas e ofereceu uma nova aliança para que possamos ser salvos por sua bondade. Dizendo, quero explicar aqui, filhos, que o Senhor salva nós pela graça. Isso quer dizer que Ele é que te dá a salvação. E você prova que merece essa salvação. Porque Deus manifestou salvar todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. Copiaram o que está preparado para nós? Copiaram? Então, amados e amadas, eu quero aqui dizer a vocês de que nós temos que estar sempre vigilantes, compreendendo o plano de Deus. O homem deve criar um novo relacionamento com Deus, quando assim
você romper o seu relacionamento. Quando vemos que a nossa salvação e presença de Deus em nossas vidas depende unicamente da sua misericórdia, devemos ter um coração grato, mudando o nosso mundo de viver e compreender o mundo dele. Isso é a vocês, servas do isolamento. A salvação pela graça, pelas obras, nos faz entender que não somos melhor que ninguém, que não devemos julgar ninguém. Assim conseguimos praticar o grande mandamento de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. A ação de graça de Deus nos leva a agir com bondade, misericórdia uns com os outros, os irmãos com as irmãs. Então, amados e amadas, quero aqui finalizar essa pregação. Espero que o Divino Espírito Santo tenha adentrado a sua ideia. Nesse momento eu peço que ele repreenda todo o mal que está sobre você. O adversário deve estar fazendo comichão em seu ouvido para tampar e não ouvir a audição transmitida pelo Divino Espírito Santo. Se a sua fé não expulsa o demônio, você não ouvirá essa palavra que o Divino Espírito Santo está transmitindo a você. Eu peço então, nesse momento a você, que se programe, certo? Porque uns dizem, pecado não existe inferno, mas existe sim. E, então nós temos que estar sempre correndo atrás das boas obras da fé, para que tudo dê certo, para que tenhamos a vida eterna. Quero aqui também mandar um recado para a Igreja Novo Reino de Deus, mandar um recado para as servas que estão no isolamento. Ouça a palavra que o Divino Espírito Santo está transmitindo a você. Renove o seu corpo, sua alma, seu espírito. Torna-se uma nova mulher. Esquece o passado. Não ouça o comichão do adversário, que ele tudo quer destruir. Não se entregue à destruição. Ouça a palavra que o Espírito Santo está dirigindo a você. Que o teu pai chora pelos teus atos. Retorne a casa. Entenda a palavra que o Espírito Santo está te dirigindo nesse momento. Volte a casa como filho pródigo, que nós faremos festas com a chegada de vocês. Não pense que o adversário faça suas promessas. Ele nunca cumpriu. Ele nunca venceu a guerra, mas ele provoca a derrota. Então eu faço aqui esse apelo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que toque a sua mente, seu coração, através dessas palavras que esse pregador, através do Espírito Santo, pregou, dirigido a você, servas do isolamento. Em nome de Jesus. Glória e divindade do Pai, glória e divindade do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Saudações, o ósculo santo, em nome de Jesus.